Galera, bom, não sei se é boa noite, se é boa tarde para quem está assistindo. Meu nome é Rafael, eu sou preceptor do programa na Clínica da Família Reinaldo Lamar, na Rocinha, membro do GT de Pesquisa com bastante satisfação. E esse é o Lucas, se apresenta aí, Lucas. Tudo bom, gente? Tranquilo? Meu nome é Lucas, né? Como o Rafa já falou. Eu estou na Clínica Sérgio Nicolau Amin, aqui em Del Castilho, também sou do GT de Pesquisa. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre ética em pesquisa. É uma aula que a gente já dá desde o ano passado, né? Onde a gente primeiro vai problematizar um pouquinho das discussões a respeito de várias questões que envolvem ética em pesquisa. E depois a gente vai dar uma apresentada para vocês da Plataforma Brasil, que é o instrumento principal onde a gente faz a solicitação para análise de ética. E vou carregar os slides aqui para a gente poder passar essa apresentação com vocês. E aí, enquanto isso, eu vou dar uma bloqueada no meu vídeo aqui para carregar mais rápido. Mas a gente achou um tema super pertinente para vocês, não só devido à proximidade que vocês estão aí da apresentação parcial, né? Então, esse momento é o momento mesmo que a gente esperava que vocês já estivessem próximos de enviar o trabalho à Plataforma Brasil, né? E é um momento também da pandemia de Covid, onde a gente tem uma série de pesquisas sendo realizadas aí, né? Muitas vezes com análise de ética facilitada ou meio duvidosa, e tem muitas questões aí que a gente pode problematizar a respeito disso, né? Desse cenário. E aí vamos lá, então, para a gente poder começar a apresentação de fato. Agora acho que foi, né? Aqui para mim começou a aparecer agora. Bom, Vai carregar? ligando, valendo. Pronto, está aparecendo aqui para mim. Então, maravilha, gente. Vamos lá, né? Nosso primeiro trabalho, nossa discussão primeiro é por que esse estresse todo, né? Por que esse trabalho todo da gente Ô, ficar Lucas, fazendo... aí agora foi. Agora foi. A tela Foi? estava cortada, mas agora foi. Beleza. Então, aí, por que esse trabalho todo, né, da gente ficar fazendo essa análise de ética em vivo, Plataforma Brasil, essas coisas todas, né? E aí, esse momento é o momento da aula que a gente problematizaria com vocês, mas a gente espera que vocês estejam fazendo essa problematização aí, né, na casa de vocês. O slide ele fica voltando e indo quando eu posto na tela, mas o importante é vocês conseguirem acompanhar a apresentação. Beleza. Bom, gente, então, esse slide, nesse slide a gente tenta trazer a questão da gente refletir sobre a necessidade de um comitê de ética, de uma aprovação por um comitê de ética, né? A gente pega exemplos históricos em que houve a realização de um estudo e se percebeu que houveram questões éticas altamente questionáveis ou condenáveis, né, nesses estudos. A gente separou dois exemplos. O experimento do Milgram, tem até um filme no Netflix que retrata aí essa questão. Muito resumidamente, esse experimento tentou avaliar a influência da autoridade, né, de um comando de uma autoridade sobre o comportamento de uma outra pessoa. E aí o participante, ele daria choques em uma pessoa que, na verdade, era um ator que fingia que recebia os choques. E esses choques, a cada vez que o ator cometia um erro, o participante tinha que dar um choque mais forte. Só que quando o choque começava a ficar muito forte, a pessoa que representava a figura de autoridade falava para ele que ele tinha que dar o choque. E, na maioria das vezes, os participantes, de fato, executavam o choque, né? O problema, apesar de ter se mostrado, sim, que existe uma influência grande do comando de autoridade nas ações das pessoas, os participantes tiveram que lidar com a sensação de eles estarem fazendo aquilo, né? Eles estarem, de fato, aplicando um choque num outro ser humano, né? E isso pode ter representado um dano psicológico nesses participantes. O outro exemplo, e ainda talvez não, na minha perspectiva, muito mais ainda condenável, que é essa coorte americana, que começou na década de 30
né? Eles pegaram pacientes com sífilis, né? Em sua maioria negros e pobres, e iniciaram um estudo de coorte para entender um pouco mais sobre a doença. Na ocasião, no início do experimento, não existia o tratamento para a sífilis, a penicilina não era disponibilizada, enfim, não tinha esse acesso. Porém, ao longo do estudo da coorte, a penicilina foi disponibilizada. Porém, os pesquisadores não iniciaram tratamento em muitos dos participantes para ver justamente como é que era a evolução da doença, né? E, enfim, essas pessoas tiveram destinos trágicos, né? Muitos morreram, enfim, os parceiros dessas pessoas acabaram sendo contaminados, enfim. E, na ocasião, esses estudos foram aceitos em congressos, enfim, as pessoas que conduziram esse estudo abominável, pode ser que elas estivessem considerando que aquilo, de acordo com o bom senso delas, aquilo era ok, né? Por mais absurdo que isso possa ser. Então, é muito importante, é imperativo que haja uma análise prévia de um estudo antes que ele seja conduzido. E é daí que vem essa importância. Pode seguir aí, Lucas. Esse aqui já é um momento mais atual, né? Que a gente tem aí o Donald Trump, né? Em que ele está falando, no caso, sobre a hidroxicloroquina já na pandemia de Covid, né? E que ele diz que é necessário remover qualquer barreira para que você possa conseguir desenvolver rapidamente um tratamento que seja efetivo e seguro para o coronavírus, né? E ele diz, inclusive, que tipo, eles removeram essas barreiras, né? Que, segundo ele, eram desnecessárias. Ele está dizendo isso em relação à facilitação da aprovação dos comitês de ética lá nos Estados Unidos para essas pesquisas, né? Porém, são pesquisas que podem levar danos aos participantes. Então, é interessante a gente fazer essa reflexão, né? É essencial que a gente já faça, na verdade. Eu trouxe aqui, trazemos aqui alguns exemplos de estudos sobre a pandemia de Covid-19, né? Que foram realizados durante. Esse estudo, não sei se vocês sabem, uma coorte que foi feita com mais de 90 mil pacientes, que foi publicada inicialmente, né, no New England, e um estudo semelhante publicado no Lancet também, que eles avaliaram a ação da hidroxicloroquina com ou sem azitromicina em pacientes com Covid-19, e eles não encontraram benefício do medicamento, porém, eles encontraram um risco maior de malefícios, principalmente em quem já tinha alguma condição cardíaca. E aí isso levou a OMS, como está aí também na imagem, né, a suspender, né, a retirar a hidroxicloroquina da lista da OMS de medicamentos em estudo para tratar o Covid, né? Porém, o que aconteceu é que um grupo de pesquisadores independentes solicitou esses dados para poder fazer uma revisão, né, da estatística, né? Porém, a empresa que ficou responsável pela guarda dos dados, ela não disponibilizou esses dados com a alegação de que eles haviam assinado um contrato de confidencialidade. Só que isso pegou muito mal, né? Porque, na verdade, foi a impressão que se passou, né? Que foi uma ocultação desses dados para os outros pesquisadores que queriam revisar a estatística, né? Isso levou, inclusive, os autores do estudo a solicitarem a retirada do ar da publicação original, que acabou acontecendo depois. Então, assim, é interessante a gente pensar não só a ética com pesquisa, né, em si, mas a ética que envolve a publicação também das nossas pesquisas nesse momento, né, de coronavírus, e como que as pesquisas podem causar impacto importante no mundo inteiro, né, influenciando aí instituições como a OMS, né, que direciona as ações em saúde no mundo inteiro. E aqui algumas reflexões, né, que também vale a pena a gente pensar, que é isso, né, a gente sabe que o melhor desenho de estudo, né, para um ensaio clínico, que é quando você quer fazer uma intervenção, é aquele estudo duplo cego, randomizado, multicêntrico e tal. Mas como é que eu vou fazer um estudo com placebo de uma pandemia, com um vírus de uma alta letalidade, ainda desconhecido, que causa um certo pânico na população, né? Então, a população de estudo vai ficar tranquilo, sabendo que pode estar recebendo placebo, sabe? Uma coisa é você fazer um tratamento para infecção urinária, que você pode receber um placebo ou não, né? Outra coisa é você estar entubado e você pode ou não receber um medicamento que pode te curar, sabe? Então, por isso que a gente também tem que levar isso em consideração na hora de avaliar as evidências científicas que são produzidas durante essa pandemia, né? E para problematizar aqui uma outra questão também, né, que vai ao encontro do que a gente falou no slide do Donald Trump, né?
isso também aconteceu de forma semelhante no Brasil. Então, houve aí um direcionamento para que fossem facilitados a aprovação dos estudos com cloroquina. Então, em 21 de abril, já tinham 112 estudos aprovados com cloroquina no Brasil, né? O que pode ter trazido problemas a uma série de pessoas, né? Ou não, enfim, mas o fato é que é importante a gente levar que isso é um problema interessante quando a gente está falando de ética em pesquisa. Então, em resumo, a gente tem exemplos históricos, né, de questões éticas bastante graves que não foram respeitadas, e com o tempo a gente teve uma evolução da questão do comitê de ética, enfim, as instituições de avaliação, e no presente a gente percebe uma pressão para um relaxamento, né? E na fala do presidente americano, a gente percebe que essa crítica, né, às barreiras que ele chama, que são as questões técnicas e éticas, ela parece trazer uma perspectiva de que a ética ou a ciência tem um fim nela mesma, quando na verdade não. Ela apenas são ferramentas para que a gente alcance questões benéficas para o coletivo, né? Então é importantíssimo a gente resgatar esses valores, resgatar a importância das instituições que fiscalizam a ética, e aí no nosso contexto da residência, trazendo isso para o nosso contexto, vem a pergunta, né? O meu TCC precisa de uma aprovação do Comitê de Ética? Uma pergunta muito comum, né? Pode passar, Lucas? Aí a gente tem que se perguntar, antes da gente perguntar se precisa de aprovação ou não, a gente precisa se perguntar quais são os riscos da minha pesquisa, né? Muitas vezes a gente, numa primeira reflexão, uma reflexão mais superficial, a gente acredita que não tem risco, né? Mas a gente precisa refletir de forma bem crítica, porque é quase que impossível uma pesquisa não representar risco algum, né? E da mesma maneira, benefício. Precisamos refletir sobre benefício, porque se eu vou expor aquela pessoa ou aquela população a risco, há que se ter um benefício, ainda que indireto, né? Então, é bastante importante essa reflexão, quando a gente está pensando em TCC, quando a gente está pensando em um trabalho científico. Pode passar. Então, aí alguns casos para a gente refletir, né? Casos que refletem essa questão, né? De que, de repente, numa análise mais superficial, eu posso não enxergar riscos, mas se a gente for refletindo mais profundamente, a gente vai perceber. Por exemplo, um estudo de perfil sociodemográfico de tuberculose do território. Qual o problema de eu ver? Eu descobri que na Rocinha eu tenho uma prevalência, uma incidência alta de tuberculose, né? Bom, eu tenho risco de gerar um estigma para aquela população, eu tenho um risco de gerar uma visão negativa, impactar aquela área de uma forma negativa, enfim, questão imobiliária, não sei, né? Enfim, uma série de questões que a gente pode refletir. Possíveis benefícios de você ter dados que vão orientar políticas públicas, você ter benefícios que você vai conseguir fornecer dados para os profissionais de saúde terem ações condizentes com aquela realidade. Então, enfim, a gente precisa refletir sobre essas duas variáveis, riscos e benefícios. Pode passar. Então, a avaliação do acompanhamento de pessoas vivendo com HIV na unidade. Quais são os riscos aqui, né? Eu vou abrir o ESUS, eu vou olhar no CISREG, vou ter nomes, né? Eu vou estar trabalhando com dados. Como é que eu vou proteger esses dados, né? Existem riscos aí, e sim, existem potenciais benefícios, mas isso precisa estar bem claro. Pode passar, Lucas? A análise do perfil de demanda segue a mesma ideia, eu tenho possíveis riscos, porque eu vou ter dados daquela população, vou ter nomes de pacientes, e benefícios também, eu vou conseguir orientar meu acesso melhor, enfim, precisa sempre refletir. Pode passar, Lucas. Bom, então, importantíssimo a gente ter essa clareza. Se a gente estiver na dúvida, é fundamental conversar com o orientador ou conversar diretamente com algum membro do GT de pesquisa, para que a gente consiga saber de antemão, para não chegar lá na frente
e perceber que precisava da aprovação. E pode ser tarde demais, ele vai ter que mexer no trabalho, fazer outro trabalho, então é bastante importante. Então, uma dúvida bastante frequente é um relato de uma atividade coletiva na unidade. Precisa de CEP? Precisa de CEP. Em geral, vai precisar. Se você quiser fazer um relato de qualidade, para descrever bem aquela população, descrever bem a atividade, você vai precisar. Qual que é o risco possível? O risco você vai descrever aquelas pessoas que participaram, as pessoas podem fazer associações. Você vai fazer um relato de uma atividade coletiva que abordou violência contra a mulher, né? Na unidade X. As pessoas sabem quem frequenta aquela unidade, né? Você consegue fazer associações ali, enfim, você está de alguma maneira expondo aquela população, enfim. Então, você tem possíveis riscos, precisa de aprovação do comitê. Análise retrospectiva de prontuário também precisa de aprovação, né? O dado do prontuário, embora a gente tenha acesso, ele é um dado daquela pessoa, né? E a gente tem acesso por uma questão de beneficiar ela. Então, a pesquisa precisa da aprovação para a gente poder trabalhar com esses dados que são de uma outra pessoa, né? Então, importantíssimo, precisa sim olhar o ESUS, por mais que a gente olhe na prática, para critérios de pesquisa é necessário que tenha uma aprovação ética, ok? Vamos passar. É interessante complementar, né, o que o Rafael falou a respeito do uso dos dados do prontuário, do CICEL, do SICOM, do CISREG, que esses dados eles não são dados públicos. Então, embora eles sejam dados que muitas pessoas tenham acesso, eles não são dados disponibilizados amplamente para a população em geral. Então, todo dado que para você acessar, você precisa botar um login e uma senha, ele não é público, né? Então, mas eu vou entrar no CICEL, eu vou olhar os pacientes lá, a carga viral do pessoal que tem HIV. Não, aquele acesso que a gente tem é o acesso para trabalho, né? Acesso para assistência. Daqui a pouco a gente vai problematizar um pouquinho isso. Não é um acesso para pesquisa. Então, para eu poder utilizar esses dados em pesquisa, eu preciso da aprovação do CEP, né? A resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 466, em 2012, né, que revogou a 19696, ela traz algumas recomendações para a gente, né? Primeiro é que toda pesquisa deve ser enviada à análise de ética, toda pesquisa com o ser humano, entendeu? E pesquisa, na verdade, é compreensível, é compreendido como todo aquele tipo de estudo realizado, né, que obtém lá o conhecimento científico, que ele tem a finalidade de ser generalizável, de ser divulgável, né, entendeu? De ser publicável. Então, tudo aquilo que eu peguei e tentei fazer uma inferência, então, peguei lá os meus pacientes e notei um certo comportamento neles e eu quero dizer que os diabéticos são assim, isso é considerado uma pesquisa, tá? O que é diferente da assistência. Se eu entro no prontuário para checar a hemoglobina glicosilada de um paciente, porque eu quero saber se eu vou chamar ele para a unidade ou não, isso não é uma pesquisa. Mas se eu entro no prontuário para checar a hemoglobina glicosilada e divulgar o perfil dos diabéticos da minha unidade, eu estou fazendo isso com a finalidade, quando eu publico, né, de gerar um conhecimento generalizável. E aí, se eu faço isso, já é considerado uma pesquisa, logo precisa de análise de ética, tá? Ele também trouxe informações mais específicas a respeito do termo de consentimento livre esclarecido, que tem que estar explícito, por exemplo, a guarda e o descarte do material. E ele acrescenta que as pesquisas, elas não só não devem trazer riscos, malefícios ao paciente, né, mas como elas também têm que trazer algum benefício. Então, a resolução anterior, a pessoa tinha, por exemplo, uma pesquisa que não trazia malefício nenhum, mas que também não trazia benefício nenhum, ela era uma pesquisa considerada ok. Hoje em dia, não. A pesquisa tem que trazer alguma coisa boa, ela tem que ser melhor, né? Os benefícios têm que ser maiores do que os malefícios, né? E é interessante também as novas resoluções do CEP do CONEP, né? Que ressaltam aí para a gente o que a gente já sabe, mas muitas vezes esquece, né? Que o prontuário ele é de posse do sujeito. O prontuário não é da instituição, ele é do sujeito. Então, lógico, para a gente utilizar esses dados, a gente precisa de aprovação, tá? Então, todo uso de pesquisa baseada em prontuário necessita de análise de ética, tá? É importante que o descarte dos dados ele não é feito de qualquer maneira. Então, a gente precisa armazenar esses dados. Esses dados eles têm que ser excluídos depois. Eles têm que ficar durante 5 anos com a gente. Não pode estar compartilhado em nuvem, em lugar de fácil acesso, onde aumente o risco de extravio desses dados, tá? O que fala a respeito aí da segurança da informação, esse último tópico, né? Então, não é qualquer armazenamento que a gente vai fazer tão bem. É interessante que o relato de caso também tem que ser enviado ao CEP, tá? Porque você precisa da
do termo de consentimento livre e esclarecido do paciente. Então, como diz aí a Circular 166 de 2018, se eu quero relatar um caso muito legal de um paciente, eu preciso que ele assine o termo de consentimento. Se ele precisa assinar um termo de consentimento, eu preciso que esse termo de consentimento esteja adequado às resoluções do Conselho Nacional de Saúde, que foi aquela que eu comentei anteriormente. Então, por isso, ele vai precisar de uma análise de ética, mesmo que eu não diga quem é o paciente. Porque, às vezes, a gente acha que tirar o nome do paciente é o suficiente para a gente não expor o paciente. Não é verdade. Então, se eu digo que eu tenho uma pessoa do sexo masculino, de tal profissão, de tal idade, que é casado, enfim, mora no meu território, se vocês fizerem esse teste e falarem isso para os acessos de vocês, eles vão reconhecer algum paciente nesse perfil. Então, é importante a gente se atentar a esses detalhes e por isso que existe essa análise de ética também aos relatos de caso. Então, resumindo, né? Tudo precisa de CEP. Só o que dispensa CEP é a revisão bibliográfica, tá? E mesmo aquilo que poderia ser aceito, assim, numa exceção, por exemplo, de você ter feito um relato seu, uma narrativa que você não tenha mencionado paciente nenhum, nem a unidade, nem nada, é um relato que não vai dizer nada. A gente não vai conseguir fazer nenhuma inferência da sua pesquisa, né? Então, de que adianta eu falar que eu fiz um grupo, eu não posso dizer que tipo de grupo foi, com paciente que eu não posso dizer que perfil foram, numa unidade que eu não posso dizer qual foi, né? Então, mesmo que seja um relato de experiência, é importante se enviar ao CEP. Por fim, né, como eu já tinha problematizado aí há pouco tempo, a questão da assistência e da pesquisa, né? Então, o fato de um paciente querer atendimento com você não quer dizer que ele topa fazer uma pesquisa com você, né? Então, quando ele autoriza o uso do prontuário eletrônico, ele está autorizando para fins de assistência, não necessariamente para fins de pesquisa. Isso é interessante, né? E é importante a gente também levar em consideração que a pesquisa não pode causar danos à assistência daquela unidade, daquelas pessoas. Então, se eu vou fazer uma pesquisa numa unidade, que eu vou reduzir o número de atendimentos para poder pegar esses profissionais e fazer uma outra atividade com eles, isso vai gerar impacto sobre a população. E esse impacto pode ser ruim pela qualidade de vida daquela população que é atendida naquela unidade. Então, é essencial que a pesquisa não cause danos, né, à instituição, à população, à assistência, e que a instituição esteja ok. Né? Porque não adianta eu, como pesquisador, chegar e falar, não, a minha pesquisa não vai causar dano nenhum na minha instituição. Né? Eu preciso que a instituição dê esse aval para a gente. Né? Por isso que existe a tal da carta de anuência, que as nossas gerentes, e algumas vezes, né, o secretário de saúde, o superintendente, vão precisar assinar também para a gente fazer a pesquisa. Acho que não é nada demais, não precisem se assustar. Dá para a gente conseguir esses documentos aí na boa. Esse momento, né, é o momento que a gente daria intervalo para vocês, que a gente aqui dá essa sugestão para quem quiser assistir a aula em casa e dar um pause para tomar uma água. Acho que é um momento legal aí. A gente agora, nessa segunda parte, vai falar um pouquinho sobre a Plataforma Brasil, apresentar para vocês. Já vou deixar algumas dicas aí gravadas para vocês poderem consultar no futuro. Mas a gente vai ter espaços de monitoria para trabalhar mais especificamente com os projetos de vocês também. Então, também não precisa ficar muito preocupado que a gente vai conseguir dar foco nisso depois. Aí, tua vez, Rafa. Bom, então, então, como o Lucas mencionou, isso seria a oficina da Plataforma Brasil, que a gente, pela questão da restrição, né, de fazer pessoalmente, a gente deixou para um outro momento. Então, a gente vai só fazer uma visão geral. O que é a Plataforma Brasil? O Lucas usou um exemplo muito bom quando a gente estava conversando sobre essa aula, que eu achei muito bom, pelo menos, que é a questão do CIGEG, né? Basicamente, o que é o CIGEG? Você está inserindo ali um pedido, né, mostrando para alguém aprovar um pedido seu de uma consulta, de um procedimento. A Plataforma Brasil nada mais é do que inserir um projeto de pesquisa seu para que uma pessoa especializada aprove ou não o seu projeto. Tá? E aí existe uma plataforma para isso, é a Plataforma Brasil. Pode seguir, Lucas. Bom, a Plataforma Brasil é relativamente fácil de mexer, tá? É autoexplicativa. Tem uma série de tutoriais disponíveis na internet. Pode passar, Lucas. Bom, aí a gente vai passar por algumas etapas, né? O cadastro dos membros da pesquisa, a submissão, o preenchimento do projeto, documentos necessários e como responder pendências.
Importantíssimo, gente, para não assustar mesmo. A maioria das coisas já vão ter sido feitas durante a elaboração do TCC. Basicamente, o que vai ser feito vai ser retirar o documento lá da máscara e transferir para a plataforma Brasil. Muito pouca tarefa nova para fazer. Então, não tem tanto trabalho assim. Ok? Vamos seguir, Lucas? Então, é importante saber o que precisa, né? É importante estar com o currículo Lattes atualizado, não só o pesquisador principal, ou seja, quem vai submeter o trabalho, e também os pesquisadores colaboradores, né? Que vão ser, eventualmente, os colegas de residência que vão fazer junto. Né? Todo mundo precisa estar com o currículo Lattes atualizado porque tem que ser anexado na plataforma Brasil. Instituição proponente, fundamental, está lá no seu cadastro, a sua instituição. Se não tiver instituição nenhuma, isso vai para lá no CONEB e vai ficar no limbo, provavelmente não vai ser avaliado, né? Então é importante colocar. Embora aí a gente tenha colocado mais genérico a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, a gente recomenda que cada um coloque a sua clínica, tá? Para facilitar a assinatura da pessoa responsável. Se a clínica não tiver cadastrada, tem como cadastrar ela ali, não é um processo difícil. A gente vai falar mais especificamente sobre isso na oficina, mas adiantando já. E uma foto 3x4 digitalizada. E aí segue você então, né, Lucas? Beleza. Então, falando agora da plataforma já, mostrando os exemplos na plataforma, né? Então, esse aqui é o seu cadastro. Quando você for fazer o cadastro, você vai precisar de um e-mail, fazer uma senha. Isso aí é bem intuitivo, né? Essa aqui é a parte interessante de mostrar para vocês, como o Rafael falou, que na hora que vocês estiverem fazendo o cadastro de vocês vão poder vincular uma instituição, tá? Vocês vão colocar aqui o título de vocês, de especialização, essas coisas. E aí, na hora que vocês estiverem carregando a foto, essas coisas, vocês vão precisar, aqui embaixo, ó, tá vendo? Adicionar instituição, se você quer vincular alguma instituição ou não. Então, você, antes de começar o projeto, vocês têm que vincular no perfil de vocês, da Plataforma Brasil, no cadastro de vocês, a instituição. Porque senão ele não dá a opção para você, lá no projeto, de você marcar a instituição. E se você não tem instituição proponente, você vai ficar no limbo e o seu trabalho não vai conseguir ser avaliado. Porque o que faz o trabalho ir para cada CEP é a instituição que você colocou. Então, você vai fazer uma instituição, você vai fazer um trabalho que você coloca o FRJ, por exemplo, né, Unirio, quando a gente estava conversando mais cedo, né, sobre essa aula então, com o Rafa, né, às vezes você fez lá um seu trabalho lá no seu internato e você entrou como acadêmico de iniciação científica e você botou lá Unirio. Né? Se você colocar aqui Unirio como instituição, o seu trabalho vai ser enviado para o CEP da Unirio. E aí, até ele passar pela avaliação e o CEP direcionar de volta, não sei o que, tu vai perder muito tempo. Então, muitas vezes, quando os residentes falam, eu botei na Plataforma Brasil há 6 meses e ninguém falou nada, é porque você botou errado. Então, é importante se atentar a essa questão da instituição. Como o Rafa falou, o CNPJ da Secretaria Municipal, ele serve para todas as clínicas da família, porém, é importante vocês botarem a clínica especificamente como instituição, porque no final, como eu vou mostrar para vocês vão ter uma folha de rosto que deve ser assinada pelo responsável pela instituição. E é muito mais fácil você conseguir a assinatura da gerente da unidade do que você conseguir a assinatura do secretário de saúde, principalmente aí nesse contexto de fim de ano, eleitoral, Covid. Então, é importantíssimo vocês colocarem a clínica da família de vocês. Tá? E, como o Rafael falou também, quando vocês não têm a instituição, você pode solicitar o cadastro da instituição. Que não é nada demais, você vai colocar o nome da instituição, o CNPJ, que é o da prefeitura mesmo, Secretaria de Saúde, coloca endereço, telefone, CNES, que são dados que a gente consegue achar rapidamente, tá? Eu pessoalmente já fiz isso mais de uma vez, inclusive, para acrescentar a clínica da família, e foi muito tranquilo. No dia seguinte, eles já me responderam por e-mail que tinham aprovado o cadastro da instituição e deu tudo certo, tá? Então não é nada demais, não. Continuando aqui a apresentação, aí depois que você fez tudo isso, aí sim a gente vai submeter o projeto. Aí você vai ali em nova submissão, isso aí tudo também é bastante intuitivo, coloca o título do projeto, o pesquisador responsável, palavras-chave, essas questões todas aí que a gente já tinha comentado. Aqui tem um momento em que você pode acrescentar os pesquisadores participantes, tá? Porém, esse aqui é o CPF do pesquisador principal, você vai marcar aquelas informações gerais, né? Marca ali como um modelo simplificado, marca que a sua pesquisa envolve seres humanos, tudo isso ali.
e aí no final você vai poder acrescentar os outros pesquisadores. É legal de acrescentar outro pesquisador porque eles podem fazer modificações também no seu projeto de pesquisa. Só que é isso, todo pesquisador que você adicionou, tá vendo ali, adicionar membro à equipe, você vai precisar depois colocar o Lattes dele, tá? E como eu falei para vocês, ó, essa instituição proponente que aparece para você selecionar, ele só vai aparecer aqui se você tiver colocado ela no seu cadastro. Aí, terminou essa partezinha, depois que terminou essa parte introdutória, você vai marcar qual é a área do conhecimento que você está fazendo a sua pesquisa, que geralmente vai ser ciências da saúde. Aí depois você vai botar ali grande área, só, viu? Ciências da saúde, depois você pode botar como saúde coletiva, você pode botar como clínico, ciências básicas, ciências sociais aplicadas à saúde, dependendo aí do seu desenho de estudo, tá? E a partir daqui, né, desse momento, tudo que você vai botar na Plataforma Brasil é exatamente igual à máscara. A gente fez a máscara de propósito, com tudo que tem na Plataforma Brasil, justamente para vocês colocarem Ctrl+C, Ctrl+V e fazer a inserção sem problemas, tá bom? Então, é isso. Então, vai estar lá o título da pesquisa, o título principal e tal, o título social que você quer dar, o público, né? Depois vocês vão colocar ali o computador, como eu tinha falado, o contato principal. Aí, você vai fazer alguma intervenção ou não. Se for fazer a intervenção, tem que descrever qual é a intervenção. Acredito que vocês não vão fazer intervenções durante a residência, né? Mas se vocês forem fazer, vocês vão ter que descrever tudo certinho. E aí vai entrar tudo aquilo que a gente falou da máscara. Então, tá aí o resumo, introdução, hipótese, objetivo primário, objetivo secundário, desfecho, critério de inclusão, critério de exclusão. Então, tudo aquilo que a gente riscos, benefícios, tudo aquilo que a gente botou lá na máscara foi de propósito, tá? Porque vocês vão precisar disso, são campos de preenchimento obrigatório para a Plataforma Brasil, para a inserção do projeto. Uma coisa que é interessante da gente colocar aqui, né, é que toda pesquisa tem risco, tá? Então, nem que seja o risco de extravio de informação. Se você pegou um relato de caso, de um caso que você viu, ou então, tipo, um prontuário eletrônico do paciente, você pode extraviar a informação do paciente, entendeu? Então, sempre tem risco de extravio de informação, pelo menos, né? E quando você envolve diretamente outras pessoas, como entrevistas, questionários, ainda tem sempre o risco de constrangimento, né? E danos psíquicos. Então, nunca escrevam que a pesquisa não tem risco. Toda pesquisa tem risco, tá? Isso toda pesquisa tem que ter benefícios, como a gente falou para vocês em slides aí há pouco tempo. Então, vocês têm que dizer qual é o benefício, né? Mesmo que seja um benefício indireto, né? Um benefício para aumentar o conhecimento clínico a respeito de tal doença, sabe? Ou para poder ajudar no direcionamento de políticas públicas, mas é importante para vocês relatarem algum benefício. É importante também vocês, aqui tem alguns outros detalhes e tal, isso aqui que é importantíssimo de falar com vocês, que é sobre o cronograma. Né? Cronograma e orçamento, são coisas que dão muito problema na Plataforma Brasil. Todo o cronograma de vocês têm que colocar um espaço de tempo de pelo menos 60 dias desde o momento que vocês enviaram a Plataforma Brasil até o começo da pesquisa, tá? Por quê? Porque é o tempo de aprovação do CEP. Então, eu não tenho como fazer, tipo, se eu coloco hoje um projeto no Plataforma Brasil, que a pesquisa vai começar amanhã, na hora que eles forem fazer análise de ética, já vai ter passado a data. Então, eles vão devolver o projeto de vocês, vão pendenciar o projeto de vocês. E aí, então, deem esse espaço de 60 dias, tá? Entre hoje e o começo da pesquisa. É importante também lembrar que a pesquisa bibliográfica é prudente você colocar ela durante todo o tempo de andamento da pesquisa, porque a ideia não é fazer revisão só no começo, a ideia é você estar sempre se atualizando sobre o tema durante a pesquisa, né? Enfim, e as fases da pesquisa a gente vai colocar aí. E o orçamento também, que é uma outra coisa que dá problema, porque toda pesquisa tem custo, tá? Nem que seja o custo de papel A4, de caneta esferográfica, tinta, mas é importante, toda pesquisa tem um custo, sabe? Agora, eu acho interessante, né, vocês deixarem claro, e vocês também vão precisar anexar um documento com isso, né, de que todos os gastos vão ser custeados por vocês, tá? Então, é uma declaração negativa de custo que vocês vão ter que preencher, dizendo que que essa pesquisa não vai causar nenhum custo adicional, né, assim, nenhum custo que não seja relacionado à assistência à Secretaria Municipal de Saúde, né, ou à instituição proponente. Que todos os custos vão ser custeados por vocês, tá? Isso também é importante, porque tem gente que manda o orçamento em branco.
entendeu? Ah, mas eu vou fazer só, tipo, no meu computador. O computador faz parte do orçamento. O gravador faz parte do orçamento. Passagem de ônibus que eu tive para me encontrar com a pessoa que eu entrevistei faz parte do orçamento. Então, tudo isso vocês podem listar. Mas é claro que o pessoal do CEP não é tão rígido assim com o que você colocou no orçamento quando você diz que custeou tudo e quando o orçamento é pequeno. Porém, é prudente vocês tentarem colocar o máximo de coisas ali que vocês gastaram para fazer a pesquisa no orçamento de vocês. A bibliografia, né, que são as referências, você tem que colocar. E, por fim, os documentos que vocês vão ter que anexar. Então, currículo, Lattes, tem que ter o Lattes de todo mundo. Se você acrescentou alguém na pesquisa e você, lá na Plataforma Brasil, e esqueceu de anexar o Lattes, eles vão devolver o trabalho para você anexar o Lattes, tá? A declaração negativa de custo, como eu falei para vocês, tem modelo para isso, tá? Termo de compromisso de uso de dados é para aqueles dados do prontuário eletrônico, também tem um modelo para isso. O protocolo de pesquisa, que é essa máscara que vocês estão fazendo, que é o protocolo de vocês, né, que é o projeto da pesquisa. A anuência da gerência da Secretaria de Saúde. A gerência, ela sempre vai precisar da anuência, tá? A Secretaria de Saúde, ela vai se fazer necessária quando o centro de estudos apontar que é uma necessidade da secretaria aprovar, tá? Mas, na maior parte das vezes, a gente manda para o gerente, manda a cópia para o centro de estudos. O centro de estudos aprovando, ele é o braço da gestão que está dando apoio para a pesquisa de vocês. Então, não há necessidade de envio de assinatura do secretário, não, tá? Porém, se você mandar para o centro de estudos e eles acharem que você vai precisar conversar com o superintendente ou com o secretário, aí você vai precisar dessa anuência, tá? Senão, a anuência da gerência é o suficiente. O orçamento detalhado e o cronograma. Então, além de inserir na Plataforma Brasil, vocês têm que inserir eles como anexo em um documento A4 só com cronograma e um só com orçamento, tá? O TCLE, né? Ou a carta de isenção de TCLE. E a folha de rosto, que é isso que eu falei para vocês, que é no final do trabalho de vocês, vocês vão precisar, vai sair uma folha impressa que vai precisar da assinatura do pesquisador e do responsável pela instituição. Por isso que, se vocês colocarem como clínica da família, vocês vão precisar pegar a assinatura do gerente. Se vocês colocarem como secretaria municipal, vocês vão precisar pegar do secretário de saúde. Então, por isso que é importante essa questão da clínica, né? E aqui, esse é o site do CEP, tá? Que tem aqui todos os modelos, tá? Para vocês poderem olhar lá depois, tá? Tem um link na nossa máscara, tem um link onde você pode clicar e vai abrir o site do CEP, tá bom? Onde tem tudo isso daqui, que são os modelos, tá? E aí é o final, que é quando vocês vão carregar o trabalho de vocês na Plataforma Brasil. Só é importante ressaltar que isso aqui também é um motivo que faz a gente perder muito tempo. Então, estou dando dica aí de quem já quebrou cabeça na Plataforma Brasil bastante. Não coloquem acento, nem C cedilha e nem espaço no nome dos arquivos. Se vocês colocarem, tipo assim, termo de ciência, tipo, com acento, cara, ferrou. O arquivo não vai carregar, tá? Vocês precisam colocar sem acento e sem espaço. Então, tem que botar o underline, como está aqui no slide, tá? Então, nomear os arquivos sem espaçamento, sem acento, só com o underline ali. E aí, vocês vão anexar, podem anexar em arquivo .doc ou arquivo PDF, né? E aí ele mesmo vai dizer para vocês quais são os documentos que vocês precisam colocar, mas tem a nossa colinha aí também. E no final vai sair essa folha de rosto, que é a folha de rosto que vai ter a assinatura do pesquisador e a assinatura do responsável pela instituição embaixo. Por isso que é importante que a gente bater essa tecla aí, porque vocês vão precisar enviar ela digitalizada também para poder concluir o envio na Plataforma Brasil. Aqui é a carta de anuência, né, que é o exemplo para vocês, que também é prudente a gente mandar o trabalho para o centro de estudos, tá? Então, conversem com o gerente, ele vai precisar assinar isso daí. Muitos gerentes já pedem para você enviar para o centro de estudos e falam que só vão assinar se o centro de estudos der ok. Então, é importante vocês já mandarem para o centro de estudos mesmo, mas pelo menos é a nossa recomendação, tá? E a anuência da secretaria, né, quando é necessário, tá? E aqui o termo de consentimento livre esclarecido, que também existe um modelo para isso, está lá no site também da secretaria, para que todos os pacientes que participam da pesquisa precisam assinar. É importante, gente, que quando a gente vai fazer pesquisa, por exemplo, com colegas, então vou fazer um grupo em que vão com ACS, grupo de capacitação, grupo de não sei o quê, os colegas precisam assinar também, tá? Porque eu posso estar expondo eles nesse momento. Então, vou fazer um relato de experiência que eu vou falar da minha planilha de acolhimento.
Pode ser, por exemplo, que no fim das contas a minha conclusão seja que com a enfermeira tal o acolhimento é bom, com a enfermeira Y o acolhimento não é, entendeu? Então, para eu poder, se eu vou fazer esse tipo de análise, eu vou precisar da assinatura do termo de consentimento dos profissionais envolvidos, tá? E o termo de compromisso do uso de dados, que é isso que eu falei para vocês, que é importante falar do descarte dos dados, do armazenamento dos dados, da restrição do compartilhamento dos dados, mas tudo isso tem aí no modelinho para vocês, né? E acredito que esse aqui é o final, né? Já estamos chegando ao final da nossa apresentação, que é quando a gente fala como é que vai ficar depois da Plataforma Brasil. Ele diz a situação de vocês, então vocês podem editar sempre, então você pode começar, ele salva, a Plataforma Brasil salva, então, quer dizer, quase sempre, às vezes dá bug, que nem o SUS, entendeu? Mas a princípio ele salva, e no final, quando vocês submeterem o projeto, ele vai aparecer aqui, situação, né, em análise, e no final, quando for aprovado, vai aparecer o aprovado, tá? E aí você vai poder imprimir o PDF, que vai ter o CAE, que é o número referente à aprovação do CEP, né? E se vocês tiverem pendências, vocês vão precisar também emitir uma carta no final, quando vocês forem devolver a Plataforma Brasil, uma carta respondendo as pendências, que também vai ter que ser anexada, tá? Mas isso aí a gente faz, se houver pendência, vocês podem solicitar a nossa ajuda, a do orientador de vocês, que a gente vai orientar vocês sobre como responder essas pendências. Essa aqui é a avaliação que a gente deixou o slide da última aula, né? Que no caso de vocês não é necessária a avaliação, mas é isso. A gente espera que vocês tenham gostado da aula, tá? Não se assuste com a Plataforma Brasil, tá? A análise do CEP, ela é chata, mas ela é extremamente importante. Então, a gente às vezes faz pesquisas que a gente acha que não está botando o paciente em risco e está. A gente acha que está fazendo pesquisa com dado, tipo, que é só um dado de prontuário. Na verdade, a gente está pegando dados de pacientes que têm HIV, por exemplo, com uma população super estigmatizada, e esses dados podem ser extraviados. Muitas vezes a gente compartilha dado ainda com um colega, então você monta uma planilha e você sai compartilhando com todo mundo essa planilha, você vai parar, sabe-se lá onde. Então é importantíssima essa discussão em ética e a responsabilidade de vocês ao fazer pesquisa, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, entendeu? É mais chato do que problemático. Vocês fazendo tudo no passo a passo, como a gente está falando, o projeto vai ser aprovado, vocês vão ter a pesquisa de vocês para fazer não só para o TCC, mas para publicar. Muitas pesquisas nossas são publicáveis, e a gente quer mesmo que vocês publiquem, sabe? É uma coisa para vocês botarem no currículo de vocês, seguindo ou não seguindo na carreira, sabe? De pesquisador. E é isso, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Vou voltar aí para o vídeo, para a gente se despedir. Alguma coisa que você acrescenta, Rafa? Não, muito a acrescentar. Queria só desejar força para todas e todos. Um momento muito difícil que a gente está enfrentando, né? Não só como sociedade em geral, mas na APS, e principalmente os residentes, né? Que estão passando por um momento muito complicado aí, com desafios grandes para a formação. E o TCC, sim, a gente sabe que vai representar um desafio a mais, né? Então, desejando muita força para todas e todos, me colocando à disposição para quem precisar de ajuda. Enfim, é isso, né? Desejando sorte e força. Igualmente. A gente é super aberto mesmo, cara. Pode entrar em contato. A gente tem o e-mail do TCC, pode mandar o e-mail para o TCC, pode entrar em contato com a gente também, WhatsApp, tiver enfim, nosso contato. A gente está sempre querendo ajudar vocês. É importante para a gente também que vocês façam pesquisas boas. E é isso aí. A gente não quer, onerar ninguém, né? O TCC ele é necessário para aprovação, para vocês pegarem o diploma. E pesquisas são, infelizmente, né? Quer dizer, infelizmente não, felizmente, as pesquisas têm que passar pela análise de ética. Infelizmente para vocês que estão se submetendo, felizmente para a sociedade que tem esse mecanismo. E é isso, gente. Boa noite aí para todo mundo, ou boa tarde, no momento que vocês estiverem vendo o vídeo. Um abraço aí. Um abraço, gente. Só uma última informação. A última vez que eu mandei e-mail durante a pandemia para o pessoal do CEP, eles estavam funcionando normalmente, tá? Então, só para esse aviso, acho que é relevante também. Beleza. Valeu, gente. Um abraço.